Como eu comentei, a gente tem os 5 processos que a gente pode dividir no início, processo de iniciação, o meio é onde, vamos dizer, tudo acontece, planejamento, execução e monitoramento e controle, e o encerramento, que é o fim. Na aula de hoje a gente vai abordar os processos, os procedimentos da gestão de integração dentro dos processos finais, né, dos 4 últimos processos. O primeiro processo que a gente vai ver hoje, o planejamento, como o próprio nome diz, está relacionado a realizar todo o planejamento, definir todas as etapas, formalizar todos os planos, né? Então, de maneira geral, os processos que existem no planejamento são todos para definir o escopo total, refinar os objetivos, desenvolver todos os planos de gerenciamento, todos os documentos necessários para realizar ou executar um bom projeto. Então, dentro dessa etapa de planejamento, quando a gente fala da área de integração, o primeiro procedimento é desenvolver um plano de gestão do projeto, ou seja, executar ou realizar a junção ou a integração de todos os planos de todas as áreas, né? Então, esse plano de gestão do projeto envolve uma somatória de esforços dos planos de gestão de todas as áreas, seja ela escopo, seja ela custo, cronograma, riscos, entre os demais. E um desafio, na verdade, dentro desse planejamento é conseguir fazer que um plano esteja bem representado com todos os itens a serem elaborados. Essa parte aqui fazer desse planejamento tão complexo é um dos diferenciais entre o modelo PMBOK tradicional do modelo ágil, onde demora-se muito tempo nessa fase para desenvolver um projeto mais que cumprirá as métricas. Em compensação, dá para fazer várias discussões sobre isso, o quanto eu devo planejar para realizar um bom projeto ou o quanto eu devo agir para fazer um bom projeto. Mas, de maneira geral, a grande preocupação é fazer esse plano que aborde todos os possíveis caminhos que o projeto irá trilhar ao longo de sua execução. Como a gente pode ver, desenvolver o plano está relacionado diretamente com todas as outras áreas também, assim como o termo de abertura do projeto. O termo de abertura de projeto é uma das entradas da integração para desenvolver esse plano de gerenciamento, e eu preciso os planos do escopo com todas as suas divisões, né? O escopo, a estrutura analítica, os recursos e estimar os recursos das atividades, os riscos, identificar os planos de risco, como combater os riscos, como não deixar que o risco afete muito a execução do projeto. Fazer também um plano de comunicação, o plano das aquisições, planejar o engajamento de todas as partes, né, de todas as partes interessadas, como será feito. O plano da qualidade, da gestão da qualidade, o plano dos custos, né, como vai ser esse orçamento, como vai determinar os desembolsos, tudo isso alinhado ao cronograma, que também define as atividades, define as durações de cada atividade, sequência, entre outros. Então, como eu já tinha comentado na aula anterior, esses 3, escopo, cronograma e custo, são os principais planos, vamos dizer assim, que vão acabar afetando todas as outras áreas, né? Até por isso ele é considerado o triângulo de ferro pelo PMBOK. Então, o plano de gestão, como eu comentei, vai ser o processo de planejamento geral de todas as áreas em um único documento integrado a todos, com todos os planos, coerente e consistente. Então, a gente tem várias palavras aqui, mas de maneira geral,
Um plano de gestão vai ser o resumo, ou não um resumo, mas todas as atividades que vão ser executadas ao longo do projeto. Tudo que foi previsto ser realizado, né? Obedecendo o objetivo traçado lá no termo de abertura, obedecendo também as etapas do cronograma, obedecendo o escopo, obedecendo todos os itens que foram acertados entre as partes e concordados entre todos. Então, para elaborar, eu primeiro preciso conhecer a missão e o ambiente, ou seja, conhecer a cultura organizacional da empresa, como a empresa se porta, como a empresa age. Esse é um dos principais pontos, né? Verificar se os projetos são escolhidos de forma estratégica e assim pensando nessa cultura, nessa organização, na forma como a organização se dá, eu consigo pensar e estruturar os processos que eu vou ter que desenvolver, definindo também as metas, né? Lembrando, eu comentei já sobre os gates, cada etapa tem que ser feita uma entrega, tem que determinar uma métrica, isso para a gente conseguir controlar melhor o projeto, controlar a execução do projeto. E buscar aqui definir as estratégias para atingir o objetivo do projeto. Então, quais negociações eu vou precisar, quais equipamentos, quais recursos, quais tecnologias, quais serão as demandas que o projeto irá necessitar e como eu vou negociar, gerenciar e balancear todos esses esforços para a execução do meu projeto bem feito. E por fim, definir a composição desse plano, né? Eu comentei a estrutura analítica do projeto, nada mais é do que o desmembramento do escopo em atividades e, consequentemente, essas atividades sendo as entregas que vão ser estabelecidas e definidas lá as metas a serem batidas. Então, semelhante à estrutura de um produto, eu tenho a estrutura analítica de um projeto com todas as suas etapas, todos os seus itens que serão desenvolvidos. E aí, tendo essa estrutura, eu consigo verificar, avaliar e entender essa integração, como os resultados geram essa curva de conhecimento, geram a curva da execução, geram a curva para atingir os objetivos finais do projeto, do projeto que está sendo realizado. Então, eu vou ter aí curvas, formato de várias curvas S para o cronograma, curva S para o orçamento, e aí eu vou conseguindo gerenciar melhor o que vai ser executado, né? E aí no planejamento eu faço essa previsão de como deverá se comportar essa curva, e quando eu estiver monitorando e controlando, eu verifico se está dentro do planejado, né? Essa curva S eu vou comentar mais para frente quando a gente discutir mais sobre cronograma. Para a gente discutir um pouco a importância dessa área de integração, dá para a gente verificar como ela faz interfaces ou as outras áreas acabam de maneira a se sobrepondo, né, às necessidades de alinhar os seus pensamentos. Por exemplo, eu posso ter uma scope prazo, ou seja, scope cronograma, onde eu vou ter que definir o que eu preciso entregar e quando eu preciso entregar para cumprir as metas, para cumprir o escopo planejado e programado para o projeto. Então, como eu vou definir isso, eu tenho que trabalhar em conjunto escopo e cronograma, as áreas de conhecimento. Eu posso também trabalhar com escopo e recursos, né? Quem vai ser os responsáveis, quem vai se associar e quem vai fazer o que, né? Definir funções também são duas áreas distintas que têm que ser integradas para trabalhar em conjunto. Então não adianta nada eu ter um plano para o escopo que não conversa com o meu plano de cronograma, que não conversa com o meu plano de recursos, não conversa com o meu plano de custos, né? Então custos e escopo, eu posso ainda juntar custo e escopo
e prazo e tempo, onde eu vou ter que desmembrar, né, e alinhar as durações das atividades, os desembolsos necessários para realizar as atividades e, consequentemente, completar as atividades, as entregas ou entregáveis que eu vou ter para completar o meu projeto. Eu posso ter ainda uma discussão prazo sobre os recursos, né? Se eu for contratar pessoas para executar o projeto, quais vão ser os prazos a serem estipulados nesse contrato? Será que, pegando um exemplo atual, pessoas que foram contratadas para participar em projetos e têm um tempo bem definido no contrato não vão ser afetados por essa questão do corona atualmente? Será que isso eu não vou ter que pensar nos riscos do projeto ou vou descartar o trabalhador assim que venceu um contrato, mesmo não tendo finalizado o projeto, né? Então, são várias discussões que a gente pode fazer nessa relação entre todas as áreas. Eu posso ainda fazer relacionamento entre RH e custos, né? Quanto será necessário desembolsar por essas aquisições, por essas contratações e em que período eu vou poder fazer esses desembolsos, né? Então eu preciso pensar também nesses desembolsos, tem que estar ligado aos meus prazos e consequentemente ao meu escopo. Pensar na comunicação também, como eu vou fazer essa distribuição, quem vai ter acesso às informações, quais informações eu vou divulgar para quais pessoas, né? Se for um projeto mais estratégico, será que todo mundo vai ter acesso a todas as informações? Se for um processo mais simples, vamos dizer assim, será que eu posso divulgar para todos, né? Então eu preciso criar esses planos e estar tudo interligado. E aí são só mais alguns exemplos, né, de relacionamentos. Então os suprimentos com os prazos, né, as aquisições que eu tenho que fazer, para quando eu tenho que fazer. Então, se vocês perceberem, dá para a gente fazer vários paralelos nessas áreas de integração com várias ferramentas da engenharia de produção, com relacionado a PCP, a questão logística, entre outras coisas, né? Então, é extremamente importante essa interligação ou essa integração entre as 10 áreas. E a área de integração é justamente a responsável por unir todas essas áreas e todas essas informações, né? Então, será que nenhum projeto vai ter nenhum risco? Ou será que não haverá nenhuma mudança, né? É extremamente difícil ter projetos que vão iniciar e não sofrer nenhuma mudança ao longo do seu desenvolvimento, né? Eu preciso também fazer integrações com outros elementos, né? Eu tenho que pensar no meu escopo, com a minha tecnologia, com a tecnologia, com meus recursos, né? Se essas pessoas dominam a tecnologia para desenvolver. Tem relação com marketing, né? Será que o meu projeto vai precisar de atividade de marketing para conseguir vender mais? Será que só a tecnologia embarcada eu consigo vender sem grandes riscos, né? Vamos dizer assim, de um marketing não tão efetivo? Pensar em relação ao meio ambiente, pensar em parte jurídica, né? Então são vários itens que acabam influenciando, né? Se a gente voltar lá numa das aulas anteriores, aqui pode ser elementos internos à empresa ou externos que vão afetar, né? Mas eu preciso pensar, né? Então, a previsão de ações jurídicas, se a gente retomar o caso do Eurotúnel, teve vários dessas coisas de ações jurídicas previstas, negociadas ao longo da execução do Eurotúnel, né? Então, todo o projeto, mais ou menos, vai ter um esforço, né, mais considerado ou menos considerado em relação a essas áreas, dependendo, lógico, amplitude desse projeto, dependendo o escopo desse projeto, dependendo qual for o objetivo a ser atingido, né? E aí, ao desenvolver, eu tenho que estar apto, né, estar aberto a discutir todas essas áreas, todas essas possibilidades, tudo que pode influenciar. Então, o plano de integração, né, a área de planejamento com a área de integração, eu vou ter um plano muito semelhante a essa figura, né? É muito semelhante, inclusive,
ao termo de abertura, mas aí eu vou ter um objetivo mais forte, vamos dizer assim. Eu vou ter lá documentos do sumário executivo como escopo preliminar e o Project Charter, né, que é aquele modelo que a gente viu no vídeo passado. Os prazos e os custos são os mesmos, mas eu tenho que desenvolver, desmembrar isso e mais, como eu vou gerenciar a estrutura analítica, o cronograma de execuções, financeiro, plano de comunicações, cronograma de reuniões ou entrega de atividades, pensando também na alocação dos recursos, treinamentos, os riscos. Então esse documento, de maneira geral, tem todos os dados de todas as áreas já bem estruturado que vão auxiliar na execução do projeto. Só que esse plano, ele também pode ser mutável, ele não vai ser engessado, vamos dizer assim, ser o único que eu vou executar. Eu tenho que prever algumas possibilidades, né, como os riscos que podem acontecer, né, que eu tenho aqui possíveis riscos, ou possíveis necessidades de mudança que surjam ao longo do desenvolvimento do projeto que não foram previstas, né? Então, esse documento apresenta esse plano e caminhos que eu tenho que seguir, né, como assim esses relatórios, memórias de cálculo, tabelas auxiliares, documentos que foram utilizados para desenvolver e fortalecer, vamos dizer assim, esse plano, esse projeto que estará sendo realizado, né, e fortalecer também e facilitar as ações dos gestores, que vai ter um documento que apresenta todos os caminhos, vamos dizer assim. Partindo para o próximo processo, execução. Como o próprio nome diz, execução, eu vou executar tudo aquilo que foi definido no plano do projeto e vou fazer as execuções necessárias para cumprir com aqueles requisitos definidos e, consequentemente, entregar o produto da maneira como foi planejado, como foi determinado, como a expectativa que foi criada pelas partes interessadas, né? Então, nessa etapa de execução, pensando na área de integração, vai ter o procedimento de orientar e gerenciar a execução, ou seja, vai funcionar como vou distribuir as funções para executar, né? Como vai ser os cronogramas a serem cumpridos, desembolso e tudo mais, que estão lá no plano de projeto. E eu vou orientar o gerente, o gestor vai se basear nesse procedimento para se orientar e conseguir executar o projeto da forma como foi estabelecida, cumprindo todos os prazos necessários. E um outro procedimento é gerenciar o conhecimento do projeto. A gente já discutiu uma das primeiras aulas que todo projeto gera um conhecimento, né? Geram ações novas, geram tecnologia, pode gerar tecnologias novas, e aí compete a esse procedimento a gente conseguir captar novos conhecimentos adquiridos para o projeto, que podem ser utilizados em outros, ou identificar itens que possam facilitar a execução desse projeto, que não foram pensadas antes, talvez. Então, tem esses dois procedimentos que cuidam de tudo da execução do projeto. Se a gente pegar esses dois procedimentos, orientar e gerenciar o conhecimento, eles estão relacionados com 6 processos, né? Então, o processo de integração, 6 áreas do conhecimento, desculpa. Eles só não estão relacionados com o trio de ferro, custo, cronograma e escopo, porque esses já estão bem definidos. Então, na execução, eu tenho que garantir que as aquisições vão ser realizadas de acordo com o plano. Então, por isso que eu tenho que orientar e gerenciar que isso ocorra da forma prevista. As partes interessadas, gerenciar esse engajamento. Então, alocar as pessoas, comprovar que as pessoas estão engajadas, estão fazendo de acordo com que foi planejado. Verificar a qualidade, a mesma coisa. Então,
orientar a forma de como vai ser gerenciado a qualidade, orientar como vai ser adquirido, como eu vou desenvolver a equipe, como eu vou gerenciar a equipe, né? Então, esses procedimentos vão alimentar lá o gerenciamento de recursos. A mesma coisa a comunicação, né? Como será realizadas as comunicações, seja processos encerrados, seja procedimentos com sucesso, seja procedimentos que deram errado, isso tudo relacionado também ao gerenciar o conhecimento. E também a gestão do risco, né? Como implementar as respostas aos riscos, né? Se acontecer alguma coisa, como eu conseguir executar e driblar, vamos dizer assim, esse possível problema que possa surgir. O quarto processo, monitoramento e controle, como o próprio nome diz, está relacionado a monitorar e controlar, ou seja, verificar, fazer as análises, coletar dados, comparar esses dados com o planejado, com o real, né, com o realizado, verificar se tem distorções e o porquê ocorrem essas distorções, né, avaliar, né, se as solicitações de mudança que possam ocorrer teve resposta apropriada, que não afetou o meu prazo, não afetou o meu escopo, verificar ações corretivas e preventivas de possíveis problemas que possam ter surgido, né? Então, juntando os dois anteriores, monitoramento e controle engloba planejar, está englobado, vamos dizer assim, pela figura no planejamento e execução. Então, eu faço o plano e realizo o plano, seria as duas etapas anteriores. E monitoramento é justamente acompanhar esses dois e monitorar se estão de acordo com aquilo que foi planejado, né? Se não teve nenhum problema, se não teve nenhum fator que possa impedir a execução do seu problema. Então, quando a gente pega monitorar e controlar os dois processos, os dois procedimentos da área de integração, é monitorar e controlar o trabalho do projeto. Monitorar e coletar está relacionado a produzir ou fazer as medições de desempenhos, né? Ter quais indicadores eu vou utilizar, relatar esses dados coletados e divulgar essas informações sobre o desempenho. Será que o desempenho está de acordo com o que foi previsto? Será que o projeto está atrasado ou não? Será que eu consigo, né, identificar isso, identificar qual é o agente causador? O outro é realizar o controle integrado de mudanças, né? Então, está muito relacionado a eu preciso mudar, fazer alguma alteração no escopo, qual o impacto dessa alteração ao longo de todo o projeto, lembrando aquela curva que quanto mais tempo avançar no projeto, maior é o impacto de mudanças em termos de custo, né? E aí eu tenho que analisar, realizar essas mudanças de forma integrada e comparar se vai ser possível realizar e qual o impacto disso, né? E aí entra questões de negociar com os clientes, negociar com partes interessadas, negociar até com patrocinadores essas possíveis mudanças e os impactos dessa mudança ao longo do meu projeto. Mais uma vez, se vocês, essa figura, esse fluxograma que analisa, tem esse processo do gerenciamento de integração dentro do processo de monitoramento, está relacionado com as outras 9 áreas, né? Então, validar e controlar o escopo, controlar o cronograma, controlar os custos, controlar a qualidade, recurso, monitorar a comunicação, monitorar riscos, controlar aquisições e monitorar, né? Então, o termo controlar e monitorar está relacionado com vários procedimentos de todas as áreas, justamente para coletar essas informações, para fazer analisar esses indicadores e verificar se eles são viáveis, se eles estão dentro do acordado entre as partes. E por fim, mas não menos importante, o processo de encerramento, né? O fim do projeto, finalizar o projeto. O projeto de encerramento, como o próprio nome diz, ele serve para encerrar o projeto. E o encerrar o projeto está muito relacionado a finalizar tudo aquilo que foi iniciado, vamos dizer assim, não deixar nenhuma ponta solta
ao longo da execução. Então, é necessário concluir todas as etapas formalmente, encerrar contrato com o fornecedor, contrato com o pessoal que for contratado, os recursos humanos, vamos dizer assim, que foram contratados, pagar tudo aquilo que foi negociado com as aquisições feitas, alinhar e deixar principalmente tudo isso documentado, né? Então, o principal benefício aí é, além de encerrar adequadamente, é não deixar portas fechadas, vamos dizer assim, para possíveis novos projetos. E além de encerrar, eu tenho que documentar essas etapas, né? Gerar o conhecimento necessário para possíveis novos projetos. Então, quando a gente pensa no processo de encerramento, a gente tem somente esse procedimento da integração. Então, o gerenciamento da integração, por ser responsável por integrar todas as áreas, ele tem um processo que é justamente encerrar todos os documentos, vamos assim, todas as etapas do projeto, né? E é justamente isso que representa esse encerrar o projeto ou a fase. E deixar, né, como não esquecer de formalizar tudo isso, extremamente importante, está relacionado a não deixar porta fechada para possíveis negociações futuras. Se a gente pensar nessa formalização, o final do projeto é muito finalizar então cada fase, os contratos, como eu falei. Então, não só finalizar, mas verificar que se foi tudo realizado dentro do acordado, né? Então, por isso que ela está relacionada muito aos relatórios de monitoramento e controle, né? Então, finalizar todos os itens, todos os contratos, organizar essas informações, que também é uma atividade extremamente importante, está relacionado ao conhecimento, né? Gerenciamento do conhecimento, não só adquirido ao longo do projeto, mas como eu posso utilizar essas informações para pensar em novos projetos, né? Então, pode existir vários projetos que vão gerar novos ao seu final, né? Seja para o desenvolvimento de uma nova tecnologia, seja um novo produto que pode ser utilizado com uma outra aplicação não pensada anteriormente, entre outras coisas. E também é importante, né, realizar esse evento de encerramento, né? Então, seria uma forma de você apresentar tudo que foi realizado ao longo do projeto, evidenciar essas contribuições, porque não apresentar os fracassos também a todos os envolvidos, aos clientes, e deixar lá os próximos passos, novas propostas, novas possibilidades, né? Então, esse evento de encerramento seria mais uma forma de formalizar que o projeto foi executado com sucesso. A gente pode pensar nesse evento de encerramento, é fácil visualizar em empreendimentos imobiliários, que tem lá a data do lançamento, vamos dizer assim, que é o início que eles começam a vender, né? Não que é o início do projeto, mas é o início do marketing para o projeto. E quando entregam uma torre, uma obra, tem lá a festa de lançamento do prédio pronto, do encerramento da obra, né? Que também marca essa finalização do projeto, esse encerramento. Então, por hoje, seria esses tópicos, né? Esses 4 processos alinhados com o processo de integração. E em breve um novo vídeo, uma nova aula virtual sobre as outras áreas do conhecimento. Até mais.